São 18 horas e mais 12 minutos em Piracicaba, direto aqui do estúdio da TV Metropolitana. Meu amigo, muito obrigado a você que está na audiência, você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, ou então na Rádiosnet, pela Rádio Metropolitana. Muito obrigado pela sua parceria. Você pode mandar sua pergunta, fala aí o que você quer ouvir, perguntar, entender do que está acontecendo no futebol aqui de Piracicaba e do mundo, tá certo? A gente faz questão que você participe. Agradecer também aos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso acontecia. Auditec Gestão Contábil, Delta Supermercados, Caninha da Roça, Vodka Leonoff, Viação Estênico, Zaion Perfumes, Sindicato dos Bancários, Brigadeiro e Companhia, Galvani Cipriani, Restaurante Frios Paulista, almocei lá por sinal hoje, uma ótima comida, Resolve Fácil Aposentadoria, Sal e Grill e Tribuna Piracicabana. Muito obrigado a todos vocês que acreditam e acompanham o trabalho aqui do programa Passe de Letras, esse velho corneta que vos fala, Luiz Tarantini, tá certo? Hoje, programa pra lá de especial, bancada cheia, vocês estão vendo, e a gente tem a figura de ninguém mais, ninguém menos, Luiz Antônio Corrêa da Costa. Quem é Luiz Antônio Corrêa da Costa, meu amigo? Não sabe? Miller, companheiro, tetracampeão mundial com a camisa da seleção brasileira, campeão mundial com a camisa do São Paulo, além de desfilar seu futebol por Palmeiras e tantas outras equipes, só equipe de ponta do futebol brasileiro e do futebol mundial, tá certo? Miller, boa tarde, meu querido companheiro, seja bem-vindo. Você não lembra, mas a gente já fez algum trabalho junto lá atrás, né, num jogo da seleção brasileira de Master, mas é um prazer rever você de novo. O prazer é todo meu xará. E estamos aqui junto com os caras aí, bater um papo aí. Tá certo, é ele que vem para fazer um evento sensacional e o cara que é o precursor de tudo isso está aqui na minha frente, ó, Dr. Oscar, amigo de longa data, né? Amigo de família, porque veio de geração já, né, doutor? 30 Pai, anos. filho, caramba, né? É pouquinho, né? Os nossos ouvintes, tem muitos deles que não tem nem isso de idade, né, doutor? Exatamente. A gente tem amizade. Doutor, seja bem-vindo, debutando aqui no Passe de Letra. Obrigado, muito bom. Obrigado pela presença do Miller aqui em Piracicaba, tem sido muito bom a você, ao Mano Brau, pessoa que eu tenho admiração hoje pelo empenho no futebol amador, né? Eu aprendi a gostar e respeitar o futebol amador nos últimos 10 anos. Sim. Só quem se envolve com o futebol amador, principalmente aqui em Piracicaba, para saber como é que as pessoas se doam para ir nos finais de semana, jogar, né? Vira uma família, né? Parece que os times viram ali uma verdadeira família. Então é muito legal estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor. Estou sempre à disposição. É isso aí. Agora, o doutor já deu o spoiler, a gente vai chamar a figura ímpar aqui, ó, todo, né, armazenado, equipado, óculos, boné. O nosso querido Paulo Mano Brau, meu amigo, seja bem-vindo. É o patrão lá dos 16 Bambas, né? Boa noite, né? Para todos aí que nos assistem. E eu quero agradecer a Metrópole pela honra do 16 Bamba estar com vocês aqui apresentando um programa. Tá certo. Esse é o Paulão, ao longo do programa a gente vai falar bastante. Tudo isso está acontecendo porque, né, doutor Oscar? Tem um evento amanhã lá no Clube Resende. Amanhã sábado, dia 24, a gente fala amanhã, né? Mas sábado, dia 24, a partir das 12 horas, um jogo de Miller e convidados contra o 16 Bamba. Você é adversário amanhã, hein? Hoje você é amigo de bancada aqui, mas amanhã, meu amigo, o juiz apitou, acabou a amizade, hein? Na verdade, o Miller vai ser convidado. Para não sair briga, ele vai jogar um tempo em cada time. Exatamente. Ele ia jogar contra os 16 Bambas, o pessoal do Resende falaram, mas o Miller não vai jogar com a gente? Ninguém quer jogar contra, né? Sabe que tá certo. Sabe que aqui tem, né? O primeiro tempo ele joga para nós, os 16 Bamba, faz uns gols lá, né? E depois só o segundo tempo. Depois é só fazer tabela. A estratégia é boa, hein? A estratégia é boa. Tá certo. E esse evento, né, doutor Oscar, é um prêmio, né? É um prêmio ao futebol amador e varziano aqui da nossa cidade, né? Dos jogadores, dos atletas amadores, né? Que lutam bastante para poder ter ali um momentinho de disputa e de glória, né? Exato. Uma coisa também que me chamou muita atenção, muita gente passou pelo futebol profissional. Eu não tinha essa noção até eu começar a participar, né? Em 2014, quando eu comecei a ajudar
a reestruturação na parte jurídica da Liga Piracicabana de Futebol. Para você ter noção, primeiro do tempo que a Liga tem, né? Ela é muito antiga. Mais de 40 anos a Liga Piracicabana de Futebol. Sim. Segundo... E quanto nego bom não saiu dali que virou muita profissional. Gente, exato. O contrário, né? Saiu dali, virou profissional. E no veterano, muita gente que passou por Corinthians, São Paulo, jogou fora do país. O próprio Jura, né? Que é o ex-jogador do São Paulo. Jura jogou junto com o Miller. Sim, jogou junto com o Miller no Bimundial. Então, isso é uma coisa que chamou muito minha atenção. Nós temos um time que é conhecido nacionalmente, que é o 15 de Piracicaba. Não, é o maior do mundo. É o maior doutor, do mundo, só segundo corrigir o isso. senhor. Desculpa, doutor, tinha que corrigir. Exato. Então nós temos ali uma expressão. Por que não investir mais no futebol amador? O futebol amador, além de dar aquele prestígio que o esporte dá inevitavelmente, tem a questão de agregar as famílias. O pessoal leva a mulher, leva os filhinhos pequenos, vai todo mundo assistir, o pessoal investe. É um ambiente familiar. É um ambiente familiar, legal. Então trazer um campeão do mundo... Eu estava conversando com o Miller antes de ontem, né? Lógico, né? Eu, apesar de ser corintiano e ter muitas mágoas do Miller, nem tudo é perfeito, a gente tem uma admiração por tudo que ele foi pro futebol. Nem tudo é perfeito, né, Miller? Né? Alguma coisa tem que estar errado. E ele falando para mim, eu sinceramente eu não sabia que ele tinha jogado as 3 Copas do Mundo. Sim. Né? Eu lembro da de 94, porque nas demais eu era criança. Né? Assim, em 82 ele falou que jogou 86 e 90. Então é uma bagagem que não é qualquer pessoa. Né? Assim, ter essa experiência de jogar 3 mundiais, ganhar o futebol. E tá aqui conosco hoje. Está conosco hoje na Vila Resende, no bairro Algodoal. Sim, jogando que é lá o nosso bairro, né, nossa cidade. Vai ser muito legal. É o coração. Eu me sinto privilegiado de promover isso. O Resende é um dos pulsantes do futebol amador aqui de Piracicaba. E eu já vou perguntar direto para ele, Miller. Cara, você tem uma trajetória, uma carreira, uma história, sensacional, né? Pouquíssimos jogadores atingiram o nível que você atingiu. E você vir participar de um evento como esse mostra, né, uma humildade, né, e uma personalidade ímpar, porque não é todo mundo que se propõe a isso, né? Como que é participar de um evento local, né, de uma cidade do interior do estado de São Paulo, jogando junto com essa rapaziada? Olha, Luiz, desde 2005, né, que a gente, ex-jogador, descobrimos essa vertente de fazer presença VIP, jogar futebol amador junto com o pessoal da Várzea, né, como se diz em São Paulo. Aqui também. Exatamente. Então, eu acredito que eu comecei na Várzea, né, no futebol amador, né, como a maioria dos jogadores que se tornaram profissionais de futebol. E, para mim, voltar às minhas origens, né, porque eu vim de família muito, muito pobre, de Mato Grosso. Jogava lá descalço, né? Na Várzea, que a Várzea na minha terra não tinha chuteira. Era não terrão tinha, mesmo. Né? Era terrão. O máximo que tinha era um uniforme. Calção e camiseta. Não tinha meião. Então a meia era nossa mesmo e a maioria jogava descalço ou só de meia, né? Então quando eu vejo o futebol amador, não só em Piracicaba, como em todo o estado de São Paulo, ele muito familiarizado, como disse o Oscar, mas também organizado, né? Com uniforme, árbitro, etc. Estrutura. Exatamente. Toda, né? Essa estrutura de um futebol profissional, acho muito importante, muito gratificante. Como o Oscar bem disse, vários, e você sabe disso, vários jogadores saíram da Várzea. Sim, saíram. E eu sou um deles. Então acho que a Várzea tem muito para dar ao futebol brasileiro. E claro, né, se o futebol profissional olhar com maior carinho para a Várzea, o último exemplo grande de Várzea é o Patrick de Paula, que está no Botafogo hoje. Sim, que né? faz pelo Palmeiras. Exatamente, ele vingou no Palmeiras, porque o Vanderlei Luxemburgo deu oportunidade para ele, mas ele veio da Várzea, né? Então acho que sempre tem bons jogadores lá que podem dar o seu contributo ao futebol brasileiro. Tá certo. Paulo, você como, né, ali o Big Boss ali do 16 Bambas, né? Cara, qual a sensação de fazer uma partida e ter um cara que nem o Miller vestindo o seu uniforme, meu amigo? Nossa, o pessoal, quando soube desses eventos, nossa, é uma maravilha. O pessoal, eles ficaram todos contentes e animados. É recordação, né? É uma recordação. Vida toda, né? E os amigos nossos que são São Paulinos também estarão lá aplaudindo você. A torcida do tricolor toda, tá? Do Palmeiras todos também, vão né, querer ver o Miller com a camisa 16 Bambas e com a camisa do Resende.
Tá Aí é importante para nós. A gente agradece, não sabe como, o quanto a gente pode fazer para agradecê-lo. Ô, Luiz, você sabe muito bem que a gratidão é mãe de todas as virtudes. Sim. E geralmente o ser humano tende a não ser grato. É, Sim. E o Oscar está de parabéns por conta disso, né? Sim. Ele tem a sua profissão, tem a sua vida, né, bem sucedida como empresário. E ele está dando um pouco do seu contributo, né? E ao mesmo tempo, né, devotando, né, o seu voto de gratidão ao futebol amador aqui da cidade de Piracicaba. Isso é muito importante, né? Significa que esse reconhecimento que ele possa, né, se tornar uma marca aqui em Piracicaba. E o pontapé para que isso aconteça muitas e muitas vezes, né, doutor? A gente conhece o doutor Oscar há muito tempo, sabe, né? Já conhece. Isso não é novidade, né? Para quem conhece o doutor Oscar, o pai dele, o Oscar também, que é meu amigo pessoal, a gente sabe que isso é natural, né? Vem da natureza, né? E proporciona a outras pessoas um momento de alegria, né? Porque quantas crianças e jovens que não tiveram a oportunidade de ver o Miller jogar e agora vão ter essa oportunidade aqui em Piracicaba. Quantos pais também, torcedores do São Paulo, da seleção brasileira, do Palmeiras e de todo lugar que o Miller jogou, que vai ter a oportunidade de ter lá ao vivo. E isso quem trouxe? Dr. Oscar. Então, Dr. Oscar, o Miller deu o spoiler e deu a entrada. Qual a sensação de tudo isso? Eu pergunto por quê. Porque é uma realização, né? Com certeza. Eu fico feliz. É algo que eu sempre apostei. Fazer coisas grandes com humildade. Não é papo de entrevista, não. Há 2 anos atrás, eu tive o privilégio de trazer aqui em Piracicaba pela primeira vez, na história de Piracicaba, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi o ministro André Mendonça. Estivemos com ele aqui, fizemos um grande evento e no esporte não vai ser diferente. Estou fazendo esse e, se Deus permitir, farei outros. E vou dizer para você por quê. Porque eu acredito que o esporte, ele pode, e o conhecimento também, né, como no caso que eu falei do jurídico, mas o esporte ele é unânime. O jurídico não é todo mundo que estuda direito, mas o futebol, você soltou uma bolinha, você soltou uma bolinha, o cara brilha os olhos. Nós estávamos agora há pouco almoçando no Cupim do Tchê. Mandar um abraço pro Evandro acabamos de almoçar com o Evandro, demais. né? O Miller gostou demais dele, da esposa, nos recebeu muito bem. Demais. É um gentleman. E também tem o defeito de ser São Paulino. Não sabia que tinha tanto São Paulino nessa cidade. Eu já falei que nem tudo é uma coisa perfeito. que me decepcionou muito, falar a verdade, né? Nem tudo é perfeito. A gente já falou disso, né? E o menininho foi lá, a mãe pegou ele correndo na escola e levou lá, falou: Júnior, você ainda está almoçando com o Miller? Ela trabalha com a minha esposa no pronto-socorro. Eu falei: tá. Ele chegou lá e ele ficou meio em choque, né? Não sei se você viu que ele não falava muito. Depois ela falou: ele ficou com vergonha, mas ouça o áudio, me mandou depois. Sim. O menino efusivo contando pro pai: você não acredita quem eu vi, eu abracei. Lembra do Miller que fez o gol do Mundial do nosso time? O menino tem 10 anos, ele não viu o Miller fazer isso. Ele viu depois, né? Então, assim, o menino que nasceu 30 anos depois. Né? Quase 30 anos depois que isso aconteceu e ainda ficar feliz, mostra que é uma marca que nunca vai ser apagada da memória do time. Quantos São Paulinos nós temos no Você vê um termômetro disso? Eu vou dar um exemplo, o Miller vai entender muito bem e o nosso telespectador também. Eu joguei futebol. Não era o melhor, mas eu joguei. A gente tinha o Oratório Dom Bosco, que é uma escola aqui de Piracicaba, que ela abria aos sábados, até hoje faz isso, para as crianças carentes poderem ter ali o esporte. Então você era obrigado a assistir a missa de domingo, né? E com esse pontinho você pegava o uniforme para poder jogar. Quem jogava comigo? O Jura. O Jura começou no Oratório Dom Bosco junto comigo. Só que um olheiro do Guarani veio e tirou o Jura daqui. No time que eu jogava, ele era centroavante. No Guarani, era lateral direito. E aonde ele se fixou. Sim. E do Guarani ele foi para São Paulo. E foi campeão mundial. Isso que o menino sentiu, eu vou retransmitir o que eu senti quando eu assisti a partida, porque eu assisti ao vivo, pela televisão, é lógico, e ver o Jura lá no Japão, ganhando um título mundial. Eu ganhei junto. Parecia que eu estava ganhando aquele título, porque o cara que começou comigo ali, que era meu amigo de time, tinha vencido na vida, né? Então, assim, você imagina uma criança, né? Ver um cara que é vencedor, né? Que teve a conquista maior, que ser campeão mundial, a criança fica louca mesmo, né, cara? Não tem como. Estou falando, marmanjo fica, imagine criança, né? É importante dizer também, Luiz, que, como o Dr. Oscar falou,
sobre o jurídico. Ele trouxe o André Mendonça aqui, que é um grande Ministro, homem do judiciário, exatamente. É que o futebol ele tem esse poder, né? O futebol ele nivela as pessoas, né? Então, como o futebol tem esse poder, então amanhã com certeza nós teremos lá, né, doutor? Empresários, juristas, advogados, etc. Quer dizer, Todas então, as classes. acho que é uma mobilização, né, importante, não só para o futebol amador. Acho que essa mobilização ela vai além do campo, né? Isso é muito importante. Eu acredito nisso, por isso que a gente está dando uma ênfase enorme nesse evento que vai ser realizado amanhã lá no Resende, às 12 horas, sábado, dia 24. Miller e convidados contra o 16 Bambas, patrocínio do Oscar Júnior. O Resende, para quem não sabe, você pode entrar nas redes sociais, fica na rua Justo Moretti, 245, no bairro do Godoal, mas todo mundo conhece o Resende. É atrás do corpo da Polícia Militar, do batalhão da Polícia Militar. Não tem como errar. O jogo com o 16 Bamba e com o Resendão vai ser às 3 horas. Será às 3 horas. Mas nós vamos chegar antes lá. O evento começa às 12, né? Porque o pessoal quer tirar foto, bater um papo, assinar uma camisa, enfim, né? Então a gente vai chegar um pouco antes. Então, assim, O Miller sai com a bochecha até doendo de tanto sorrir pra tirar tanto foto. sorrir, Hoje já levei ele num lugar antes do almoço aí, era pra ser rápido, porque começou a aparecer gente Tá que não certo. sabia de onde e tirou umas 500 Miller, fotos lá. vamos puxar um pouco da memória aqui, meu amigo. Começou em que time? Eu comecei na minha terra natal, né, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim. Tinha um operário na oportunidade nos anos... eu comecei no final dos anos 70, né, começo dos anos 80. Eu já comecei a entrar nas categorias de base do operário. E o operário era um time muito forte, nacionalmente falando, né, porque o profissional disputava o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, naquela oportunidade, jogava mais, como a Copa do Brasil hoje, né, jogava mais de 60 times. Né, então o operário estava inserido nesse contexto de bola, de campeonato. Então eu comecei lá. E de lá, Depois do operário eu vim para São Paulo. já né? veio pro São Paulo direto. Isso, no agosto de 82, né? Para as categorias de base. Eu era juvenil, né? Hoje eu sou sub-17. Sim. E eu acabei ficando. Tá certo. Uma coisa que é interessante, hoje é muito comum, né? O cara tá jogando no Corinthians aqui, ele sai e vai jogar no Palmeiras, do São Paulo, não tem problema nenhum. Mas na época, a rivalidade era muito grande, era muito mais acirrada. Como é que foi sair do São Paulo e jogar no Palmeiras? Veja bem, o jogador de futebol... Atravessou o muro só, né? Isso, ele tem essa vertente, né? Porque o futebol, assim como o mundo todo hoje, o futebol também está inserido nesse como mundo, ele é dinâmico, né? Principalmente agora com rede social, né, Oscar? O futebol é dinâmico, tudo é dinâmico hoje no mundo todo, né? Esse mundo Mas naquela época era um pouco mais difícil. Mas por conta da lei do passe. Sim. Você acabava o contrato no teu clube, mas não perdia o vínculo com o clube. A gente falava que era a lei da escravidão, né? Sim. Então, o jogador ficava mais tempo no clube. Lógico que com mais tempo no clube, criava-se uma identidade com o clube, né? Sim. E comigo não foi diferente, né? Eu fiquei no São Paulo de base até profissional. Base eu fiquei de 82, 84, 2 anos. E depois profissional, né? Até 88, né? Na primeira passagem pelo São Paulo. Então, criei uma identidade. Até, claro, os títulos também... né, faz com que a marca da identidade fica mais patente aos olhos do público. A camisa né? vai colando no corpo, exatamente. Né? Então, acho que por conta disso. Hoje não, hoje com a extinção do passe, o futebol mudou totalmente, você sabe disso. O jogador fica 3 meses, fica um campeonato paulista no time, Sim, se ele se destacar, ele vai embora para fora do país. Então, acho que... o êxodo é muito grande. É importante dizer isso. Tá certo. Miller, qual maior conquista, cara? Aquela que realmente mexeu com você, o título que você ergueu e falou, cara, esse aqui eu vou levar pro resto da vida. Porque você ganhou um monte. Olha, uma vez, uma certa feita, quando eu jogava pelo Palmeiras, um repórter fez essa pergunta para mim. Eu disse, o título mais importante é o que virá daqui para frente, né? Porque todos os títulos para mim foram importantes. Inclusive os torneios internacionais que eu disputei e venci pelo São Paulo, Ramon de Carranza, Teresa Herrera, Troféu Cidade de Barcelona, foram torneios contra Real Madrid e Barcelona em que nós goleamos os times, né? E vencemos o torneio. Para mim foi um título tão importante quanto o Mundial. É claro que o destaque do Mundial o Campeonato Paulista, o Brasileiro, o Libertadores, Mundial, ele é mais impactante, né? Sim. Porque é um título que o mundo inteiro está vendo. A Libertadores é bom, né? A Libertadores a gente jogava com 120 mil pessoas no Morumbi. Sim. Libertadores tinha bom, essa né? capacidade, né? Então, exatamente. Então tipo assim, eu já joguei contra o Flamengo no Maracanã com 200 mil pessoas no estádio. Então são coisas impactantes, né? Que não dá para você... Não tem como mensurar, né? Não dá para você, exatamente. Então acho que
Todos os títulos para mim foram importantes. Foram importantes. Que legal ouvir isso, cara, né? Muito bom, né? Porque a gente fica, o torcedor fica tentando falar, não, ele ganhou tal título pelo meu time e foi melhor. Não, ele deu o exemplo que todos foram importantes, né? Também uma certa feita, um repórter perguntou para mim, eu jogava no Cruzeiro nessa época, Oscar, e ele perguntou para mim assim, qual o melhor time do mundo? Eu falei, o Cruzeiro. Lógico, você estava jogando lá. É o que eu jogo. Não, para mim o melhor é o 15. Agora, como representatividade... Então amanhã você fala com os 16 bambas, né? Como representatividade, como prima dona do futebol mundial, Sim. o Real Madrid é imbatível. Não tem jeito. É do passado, do presente e do futuro. é um time O Real Madrid realmente sempre muito foi um constante, né? clube mais rico do mundo. Ele é tudo melhor do mundo. O Real Madrid todo jogador de futebol, Constante, né? ele tem um sonho de jogar no Real Madrid. Então o Real Madrid ele é imbatível nesse ponto. E todo lado bom tem o lado ruim, né, Paulo? Maior tristeza até hoje, Miller. Quando você perde um gol, você perde um título. Mas teve um que marcou, que você falou, perdi esse gol, cara, esse daqui. Na Copa de 90, contra a Argentina, a gente perdeu a classificação para as Sim. oitavas de final da Copa do Mundo. O Canidia fez 1-0. Canidia. Exatamente. E no final, nos acréscimos já, eu perdi um gol na cara do Goicoechea. E era uma bola que, assim, no treinamento, todo dia eu fazia eu finalizava aquele tipo de chute, né? Sim. E no jogo eu acabei errando. Então ali para mim foi uma frustração muito grande. Sim. E você vê como é o futebol, né, doutor Oscar e Paulão? Sim. Ele perdeu esse gol, que era uma coisa que ele falou que era comum. E depois, no final do Mundial, marcou um gol de costa sem querer. Em comum. Aquilo lá foi Um repórter perguntou para mim também, você me perguntou porque eu sou evangélico, dizendo Sim. assim, você acredita que Jesus entra no campo para ajudar os evangélicos? Eu falei assim, eu acredito, mas em momentos pontuais. Sim. Lembra na Copa do Mundo 94? Brasil e Itália? O Baggio, até ali, nunca na carreira dele Tinha havia errado perdido um pênalti. E o Baggio, ele é um discípulo de Buda. Ele é um budista, né? E o Tafarel é um discípulo de Jesus, ele é evangélico. Como Jesus ele tem ciúme da sua glória, o Baggio chutou a bola para cima Sim, mas tá e nós nos tornamos tetracampeões. Cara, eu vou dar aqui, vou só dar uma parte aqui. Você tocou nesse assunto, foi muito interessante, porque na terça-feira eu recebi aqui um atleta do 15 Piracicaba, é um menino, é um jovem, 20 anos, Serginho. Ele tem o biotipo do Messi. As perninhas curtas, ele corre com a bola no meio da perna, sabe? Aquela igualzinho. E, cara, ele acabou de subir da base. No primeiro ano ele já foi campeão, que o 15 foi campeão na Copa Paulista. Ele já ergueu, primeiro ano dele no profissional, já ergueu um título, uma taça, e marcou o primeiro gol como profissional. Aí as coisas aconteceram. O Paulo Roberto veio de treinador, o Paulo Roberto gosta de jogar com um cara mais experiente. Ele amargou ali o banco. Teve a troca, ele voltou a ser titular. Mas o menino, Miller, se você tiver a oportunidade amanhã de poder acompanhar um pouquinho o jogo, é o camisa 10 do 15. Ele é um craque, cara, um craque. A visão de jogo, a habilidade é impressionante. Eu acompanho futebol há muito tempo, eu acompanho o 15, eu sou repórter esportivo, comentarista, apresentador, até narrar eu narro. Cara, eu acompanho há muito tempo. Difícil. O último jogador que o 15 fez assim foi lá nos anos 80, que jogou no São Paulo, não sei se você chegou a lembrar dele, o Pianelli. Sim. O Pianelli. Foi a última revelação com essa qualidade que o 15 fez, foi o Pianelli. E o menino aqui entrevistando, eu falei, bom, qual é o medo que nós temos? Quem é do bem? Qual é o entorno desse menino? Quem que está tomando conta desse menino? Qual que é a carreira dele, né? Porque pode se perder facinho, Miller, você sabe disso. Futebol, ele te dá a glória e ele tira, e a gente tem vários exemplos disso. Bom, e eu perguntei, eu estou falando por causa dessa parte do evangelho, eu falei para ele, em quem você se espelha? Ele falou, ó, lá atrás, quando eu era menor, eu olhava bastante o Messi, o Ronaldo, falou alguns nomes. Ele falou, mas hoje, Jesus me mostrou que eu tenho que olhar para mim. Jesus deu talento para mim. Eu jogo por mim e por Jesus, porque se não fosse por Jesus eu não tinha esse talento. Cara, aquilo já mexeu comigo. Eu já falei, esse menino, graças a Deus, já está meio caminho andado. E aí, para fechar com chave de ouro, eu falei para ele, Serginho, e projeto do futuro, o que você espera? Ele falou, meu futuro é amanhã. Sabe por quê? Quem desenha o projeto da minha carreira é Deus, Jesus Cristo. Então, eu não fico pensando, eu deixo que ele toma conta, eu só jogo, uso o talento que ele me deu. Cara, arrepiou.
todo mundo que estava aqui nesse estúdio aqui, ó, todo mundo ficou emocionado do equilíbrio e da crença, da confiança em Jesus Cristo. Quando eu falei do dinamismo do futebol, as pessoas que fazem futebol no futebol brasileiro, isso é nacional. Sim. Eles caem muito em contradição. Porque na base, eles queimam a etapa do garoto. Quando chega no profissional, eles querem respeitar o processo. Quer dizer, quando a Argentina foi campeã agora do mundo, Sim. foi um tapa na cara na incompetência dos nossos dirigentes que fazem futebol brasileiro. Assino embaixo. Sabe por quê? Porque o Scaloni, o treinador argentino, Oscar Mano Brown, ele era um estagiário. Eu conheço ele, ex-jogador, tá? Estagiário. E o presidente da Argentina, da AFA, da Federação Argentina, ele disse assim, olha, vem tampar o buraco. Aí vamos ver o que vai acontecer. E no que ele chegou para tapar o buraco, ele ganhou a Copa América e, consequentemente, a Copa do Mundo, e hoje é o melhor treinador do mundo. E em todos os jogos da seleção na Copa, ele mudou a escalação. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, se ele estivesse aqui no futebol brasileiro e alguém oferecia ele para a seleção brasileira, para qualquer time, o que os dirigentes iam dizer? Não, é estagiário, não está pronto. Não está pronto. Tem que processar, tem que esperar. Tá? E o futebol brasileiro, os treinadores brasileiros, eles cometem o mesmo erro. Um garoto novo, eles falam assim, não, tem que ter calma, tem que esperar, para não queimar. Poxa vida, agora a seleção da Espanha foi campeã Com o menino de 16 da anos. Eurocopa e o treinador da seleção espanhola, ele colocou Yamal com 16 anos. 16 anos. E o Dorival ficou com medo de levar o Estevam. E qual que é o medo que ele tinha, que ele teve, que não teve nenhum medo, de colocar o Yamal? Receio. Nenhum. Olha, joga sem reserva, só deu confiança pro garoto. O garoto foi lá e arrebentou, foi um dos principais nomes da Eurocopa. Então é importante dizer isso, que o nosso futebol, em alguns aspectos, está muito atrasado. Sim. E eu vou bater nessa tecla aí, Miller, pelo seguinte. Você vê a quantidade de treinadores estrangeiros que estão fazendo sucesso no futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, você tenta inverter e ver que treinador brasileiro que está fazendo sucesso lá fora e não tem. Né? Olha, você sabe muito bem, Luiz, que isso é um problema que já vem de muitas décadas. Sim. É a nossa base. Hoje qualquer clube, se chegar lá um catedrático, um tal treinador coach, que fala vários idiomas, que é bem estudado, tem currículo, ele é empregado na hora. E se chega um ex-jogador do clube, o clube nem olha para a cara dele. Sim. Então o que acontece? Daqui a pouco, Certo. Palmeiras, Atlético e Flamengo, que são os times que têm mais grana para investir, nós veremos 10 jogadores estrangeiros como titular do time. E é o que está quase acontecendo já. As estrelas são de fora. São Paulo deve ter uns 7 ou 8 estrangeiros. Sim. Flamengo não fica para trás. E antigamente era o contrário. Era 1 ou 2 no máximo, e os jogadores brasileiros que eram exportados. Hoje não. Quando você vê muito estrangeiro num time, aí você está dizendo que a base não presta. Não tem competência para formar jogador. Matou a pau. Por isso que é bom conversar com quem sabe. Você sintetizou em palavras tudo que eu sempre pensei. Porque vou dar o exemplo do 15 Piracicaba, em 2022, que o 15 estava num momento horrível. E quem assumiu, Douglas Pimenta, não sei se você conhece, foi jogador do Flamengo, do 15 mesmo aqui. E o Douglas assumiu, ele pegou a base toda. Colocou meia dúzia de jogador um pouco mais experiente só para dar aquela espinha, e o resto era molecada. Paulo foi campeão da Copa Paulista em 2016, com meninos. Aí chegou em 2022, repetiu. Foi campeão de novo da mesma forma. E agora, esse ano, estamos no mesmo formato. Então, valoriza a base. O que aconteceu? O Beraldo está lá no Paris Saint-Germain. O Beraldo, que foi vendido do São Paulo para o Paris Saint-Germain, revelação do 15 Piracicaba. O que me dá tristeza hoje, outro dia eu falei com um colega meu, Oscar, assim, qual que é o melhor meia e atividade no Brasil? Ele ficou pensando. Arrascaeta. Ele ficou pensando. Eu já sabia da resposta, né? Eu fico pensando, eu falei assim, tá vendo? Sabe qual é a minha maior tristeza? É que eu te perguntei, mas eu já sei da resposta. Infelizmente, vou falar com tristeza. Infelizmente, o melhor meia é um estrangeiro. Arrascaeta. Eu gosto muito do Rafael Veiga, mas ainda... É o segundo volante. Não é aquele... Se ele fosse um cara mais ousado... Mais ousado. Isso ele ia ajudar muito. O seu futebol ia crescer
e os seus atacantes iam ficar satisfeitos com ele. É isso aí. E, Paulo, fala pra mim, meu amigo, lá no 16 Bambas, quem que é o meia armador? Quem que é o camisa 10 lá? É você, Paulo? Não, hoje é o Alex. É mesmo? Ele é jogador do 15 Piracicaba. Ele, no último torneio que nós tivemos, campeonato que nós tivemos, ele era o nosso meia esquerda. Olha que beleza. Amanhã minha preleção pro time do Mano Brown vai ser o seguinte, ó. Se atrasar a bola pro goleiro, vai sair. Ó, por que eu tô perguntando? Eu tô dando a deixa pro Miller pra ele já saber quem que é o craque do time pra ele colar, velho. Bom, deixa eu dar um recadinho Alex. aqui, ó. É rapidinho, gente. Eu preciso falar do patrocinador aqui, ó. Supermercados Delta. Não perca as promoções imperdíveis do Delta. Garanta qualidade, variedade e preços surpreendentes. Ó, o churrascão de amanhã tá garantido, hein, doutor? Presta atenção. Contra filé bovino, a Montana, a peça ou pedaço, R$ 29,98 kg. Cerveja Beck's, lata de 350 ml. No classe A, só R$ 3,99 cada. Salsicha hot dog Seara, R$ 6,99 o quilo. Linguiça toscana, R$ 14,99 o quilo. Essas ofertas são válidas até dia 25 para todas as lojas de Piracicaba. Mas você encontra o Supermercado Delta em Cerquilho, Araras, Charqueada, Porto Feliz, Salto, Itu e Boituva. E em Piracicaba, a maravilhosa Noiva da Colina, na Vila Resende, no Secap, na Avenida Luciano Guidotti, no Bong, também na Avenida Dois Córregos. Supermercado Delta, sempre, mas sempre fazendo o melhor. Bom, vamos pedir aqui só, aproveitar, né, que a gente tá com a presença do grande Miller aqui no nosso programa Paz de Letra, que honra. O programa aqui vai ficar marcado, vai ser uma virada de chave no nosso programa, Miller. Tô falando Também, pra eu você. creio. Deus abençoe. Vamos aproveitar a qualidade dele. O Dorival convocou a seleção hoje e o nosso Big Boss, o nosso Danilo Teles, vai colocar ali o nome da rapaziada na tela. E o Miller vai dar a opinião dele. Eu vou dar a minha também, né? E o Miller Oscar vai dar dele, o é Mano Brown lógico. também. Por quê? Porque a gente concorda com alguma coisa não. Não, esse daí daqui a pouco você põe, viu, Danilo? Esse daí é nós lá no jogo da seleção. Você joga na seleção de Master ainda? Jogo. Brinca ainda com eles? São os mesmos? Tonhão? Não, muda, porque tem muito ex-jogador. Pavãozinho tá lá ou não? Né? Pavão, tá. Ronaldão, Batata, Chicão. Cara, que gente boa. Ó, tá lá, ó, na tela pra você, telespectador. Os goleiros são o Ederson, Bento e o Alisson. Laterais, Ian Couto, Danilo, Guilherme Arana e o Wendel. Os zagueiros, o Magalhães, o Beraldo, o Militão e o Marquinhos. Marquinhos, na minha opinião, minha humilde opinião, é o melhor zagueiro brasileiro em atividade. Essa é a minha opinião. Meias, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá e Rodrigo. E os atacantes, Hendrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vini Júnior. Tem Eu vou falar antes do Miller, porque se eu falar depois do Miller, vão falar que eu estou só acompanhando ele. Eu não quero. O Alisson eu não levaria, goleiro, tá? Desculpa, não tenho nada contra a pessoa dele, mas não levaria. Acho que ele não está no melhor momento. Eu daria oportunidade para o goleiro do Palmeiras, o Weverson, que para mim está muito melhor. Laterais está tudo bem, tranquilo, rapaziada. Zagueiros também, acredito que estejam ali misturando juventude com um pouco mais de experiência, tá legal. Na minha opinião, o Zé Rafael do Palmeiras é um injustiçado, não era para ter ficado de fora. E, desculpa, né? Mas o Lucas do São Paulo, no lugar do Paquetá. O Lucas vive um momento excepcional no São Paulo. E o Paquetá não vem apresentando, nem na seleção brasileira e nem no time que ele está disputando, um bom futebol. Hendrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vini Júnior. Ótimo. Só que o Luiz Henrique se contundiu contra o Palmeiras. Na panturrilha. E o Pedro também, do Flamengo. E o Pedro também. O Pedro tá machucado já desde a semana passada. Eu não sei como. Miller, o que você achou da convocação do Dorival? Eu concordo com as suas colocações. Eu acho que não só o Everton do Palmeiras, que já vem há mais de 5 anos no nível muito alto, mas o atual goleiro do Botafogo caça muito. O John. Esses dois não devem nada pro Alisson. Sim. Nada, zero. Olha, tá vendo? Entendeu? Graças a Deus. Eu falei Infelizmente, Luiz, a gente não tem lateral. Não tá tem. feio. No futebol brasileiro. O Arana do Atlético Mineiro eu gosto dele. O Arana eu acho que... Deve ser o titular. O Arana eu gosto dele. Desde o Corinthians ele já vem fazendo bons campeonatos, né? Os zagueiros, como você disse, o Marquinhos é o melhor disparado. Disparado, né?
Eu acho que o Léo Pereira do Flamengo poderia estar em... O Fabrício Bruno. São jogadores que... Poderia ter oportunidade. Exatamente, né? Os atacantes, eu acho que está de bom tamanho ali. Hendrick, Estevão, Luiz Henrique. Né? O Pedro, infelizmente, machucou, né? O Luiz Henrique também, eu não sei, é panturrilha, Miller. Você foi jogador, panturrilha é um negócio chato, hein? Panturrilha demora para recuperar. Então, vamos ver o que vai acontecer. E os meias? Os meias, Paquetá já... Não dá, cara. Não dá, o Paquetá não dá. Não O levaria. Lucas no lugar dele é muito melhor. Lucas, com Pelo certeza, amor de Deus. com certeza. Acho que o Brasil... O treinador... Na Copa de 94, outro dia eu estava falando com meus amigos em São Paulo. Lazzaroni, né? Não, 90 foi Lazzaroni. 94... 90 foi o Parreira, desculpa. Em 94, tinha 8 jogadores do São Paulo. Na Copa de 94. Sim. Eram os melhores que estavam em atividade. Quer dizer, então... hoje o treinador... Não é momento. Não só o Dorival, mas o Tite também fazia isso. Só convoca jogador que joga fora do país. Sim. O Tite, não pode ser uma regra. o Tite, eu tenho uma opinião, que ninguém é obrigado a compartilhar, Paulão, pelo amor de Deus. O Tite, para mim, é um cara cansativo. Em forma de trabalhar, em entrevista, é um negócio chato. Eu não gosto do futebol do Tite. Ele teve a sorte de ser campeão com o Corinthians, cara. E depois disso, o Tite não fez mais nada. Então, assim, não gosto do formato que o Tite tinha na seleção, não gosto do formato que o Tite tem no Flamengo. E no Corinthians ele deu muita sorte na época. E o Dorival, eu acredito que aí o Miller sabe bem, Leão brigou na CBF, Vanderlei Luxemburgo brigou na CBF. Aqui tem empresário. Aqui tem empresário. E não é ninguém que está falando, é o Tarantino, tá? Pelo amor de Deus. O melhor atacante do futebol brasileiro, para mim, é o Luiz Henrique do Botafogo. É esse. Disparado. Sobre essa convocação do pessoal de fora, é uma pergunta que eu vou fazer. Polêmica, né, pra variar. Rola lobby? Porque não é possível. Assim, É o que eu acabei de falar, o empresário. Pra falar bem claramente. O É o lobby, porque empresário. assim, ele tem essa margem de liberdade que a gente imagina Eu vou que ele falar, tem. eu vou falar um nome pra você que Miller conhece Porque muito tem bem. patrocínio, tem muito Que dinheiro. nunca tem tudo. aceitou a seleção brasileira. Ele não fala, porque lógico que não quer criar polêmica, mas ele nunca aceitou a seleção brasileira porque é um cara de personalidade. É homem de palavra. Muricy Ramalho. Muricy vai ser treinador de seleção, mas nem na 8ª geração minha depois de morto. Por quê? Que fica refém. Paulo, você é do 16 Bamba. Sim. Aí eu chego lá e falo assim, ó, você coloca no seu time o Oscar porque eu quero que você coloque. E aí? Aí complica, né? A gente tem que... Fica difícil. Então, Não. a seleção O brasileira Oscar é um não, assunto. né? Nem O por Miller, sim. Aí O não rola. Miller, sim. E o Luiz Henrique, eu sou fã dele, porque... Joga muito, né? Joga muito. E todas as vezes que eu assisto o Botafogo jogar, quando ele pega a bola, dá um desespero. Ele em mim. convocou o Luiz Henrique agora? Dá Convocou. um desespero Não, em mim, acho que o porque Luiz eu sempre- Henrique, o Estevão e Pedro tá... Tá ótimo. Ele convocou. Luiz Henrique Eu só tenho dá um medo por causa da desespero na panturrilha, gente, né? nos backs. Então, eu sempre joguei na zaga, então... dá um O do desespero de Botafogo pego, também, o Igor Jesus é bom jogador. Igor Jesus. Deu um calor no Palmeiras. Oxa. Deu um calor. Pra no mim, a Palmeiras. final de Libertadores é Botafogo e River. O River tá bem, né? Acho que o Botafogo, esse ano, um título pelo menos ele vai ficar. E vai ser Botafogo em São Paulo agora, né? E vai ser um jogão, hein? É que o Botafogo realmente, Tá no nível. se tiver todo o time titular Sim. pronto, ele é mais time que o São Paulo. Bom, O vamos... São Paulo tem o Lucas, que é diferente. O que vai acontecer? O Miller também sabe isso daí, Paulão sabe também. Doutor Oscar é o futebol mais burocrático, né? A partida mais administrativa, mas para quem jogou sabe. O Brasil vai enfrentar o Peru, Miller. Então, assim, não é um termômetro para falar se tá bom ou se tá ruim, né? Para mim falar se tá bom ou tá ruim, tem que enfrentar a Argentina, esse tipo de futebol. Então, vai pegar o Peru, é lógico que vai fazer ali... Já é eliminatórias. Vai fazer bonito e aí o torcedor fica iludido. Mas o Brasil não vive um bom momento. A seleção brasileira, ela ilude o torcedor em eliminatória e jogos amistosos. Porque a Copa do Mundo, e agora vai ser mais difícil, né? Com Sim. 42 seleções, Sim.
3 nações, né? Dois- Estados três Unidos, países Canadá e diferentes. México. Quer dizer, então, eram 3 jogos na fase classificatória, agora serão no mínimo 6, né? Que aumenta o número de seleções. Então, acho que o Brasil, de novo, vai ficar na beira do caminho. Infelizmente, eu sou um apaixonado pela seleção brasileira, viu, Paulo? Também sou. Sou apaixonado. Eu paro de fazer tudo que eu tiver fazendo para assistir o jogo da seleção. Mas entristece por causa disso. Depois de 2002, Miller, eu acho que nós não tivemos mais seleção Por quê? brasileira. Porque a geração de 2002 eram os remanescentes da década passada. Sim, não tivemos Então, mais. nesse novo século, a gente tem bons jogadores de clube. De seleção, não. Eu, conversando com o Moisés Egert, que é um treinador, foi treinador do 15, tá no Noroeste, subiu o Noroeste para a Série A1 agora. Cara, gente boa demais, participou do programa. E ele falou o seguinte, e eu vou assinar o que ele falou embaixo. Os craques do time hoje não seriam banco de 2002 para trás. Absolutamente. Antigamente, você levava uma seleção para fora e ficavam 2 aqui do mesmo nível. Sim. Hoje, leva meia, não fica nenhuma aqui. Meu Deus do céu. Então, esses são jogadores bons de clube. Sim. Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo. No Quando clube, junta, né? mas na seleção é diferente. A atmosfera é diferente. Muito diferente. Bom, doutor Oscar, mais alguma coisa a acrescentar aí a respeito do evento de amanhã lá no O Resendão? Oscar vai jogar também. Vai jogar, doutor? Estou sendo aclamado, né? Não é melhor você só O apitar, Miller está doutor? insistindo muito. Sou muito seu amigo, Ó, não é melhor você apitar? de um lado, eu sinto o Miller convidando e o Paulo desesperado aqui. Não, O mas Mano a Brown ele camisa não fala, mas 11, só falta vir pro meu time, ele vai ferrar com tudo. eu já Doutor. eu vou recomendar pro técnico a camisa 11 do Oscar. Paulo, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho amizade com o pai dele, com ele há muito tempo. Também. Doutor, apita só. Por favor. Nem isso, porque tem que Fica correr. na bandeira, doutor. Sabe que. Foi muito falar. Quem vai apitar o jogo é o Thiago. João Paulo Araújo. Oh, meu Deus do céu. O ex-árbitro? É. Gente boa demais. Ele é daquele Piracicaba. João Paulo Miller. Araújo, ele Piracicaba. É meu amigo. Foi feito convite pra ele, não é contato meu. Na verdade. Mas se você tivesse falado pra mim, eu tinha colocado você cara a cara com ele. É meu amigo Pois pessoal, é, rapaz. o Thiago, que tá me ajudando muito nessa caminhada aí, ele falou: o que você acha de chamar o João Paulo Araújo? Eu falei, não sabia nem que ele morava em Sensacional, Miller. Olha Ligou, quem vai na tá lá, hora ele cara. falou, mas quem que vai jogar? O Miller. Eu falei, pô, já pitei o Miller. Vários jogos ele apitou. Ó, o João Paulo, ele conta uma história, porque eu faço questão Acho que nem de vocês perguntar sabiam isso. disso, né? Não. tinha falado pra vocês, né? Doutor, eu faço questão de perguntar pra ele toda vez que eu entrevisto ele, João, quem que era o mais chato? César Sampaio. Eu falei, mas por que o César Sampaio? Ele falou, porque o César Sampaio, ele era malandro. Ele vinha apontando o dedo pra mim, o estádio lotado, e ele falava assim, ó, você tem razão, João Paulo, é isso mesmo. E apontava o dedo, quem tava assistindo falava, ó, Juiz frouxo. capitão do Palmeiras, tá colocando o dedo na cara do juiz. Ele falou assim, aí eu falei pra ele, César, próxima vez que você apontar o dedo pra mim, eu vou dar amarelo pra você, eu já vou pendurar você na partida. Ele falou, tá bom. Passou tudo. Num outro jogo, o César veio, esqueceu, né? No que apontou o dedo, o João Paulo já tá um cartão amarelo. O César, mas eu não falei nada. Ele falou, te avisei, não aponte dedo pra mim. Eu posso contar uma do João Paulo, um jogo lá em Artemis. Ele tinha dado um cartão amarelo para mim no começo, né? Tá, que é o jeitão de jogar. Aí, no segundo tempo, o técnico do outro time sabia que eu tinha um cartão. Isso é lógico, vai pra cima. Aí, colocou um rapaz lá, o rapaz, sabe, saiu do banco e correu, me empurrou. Sem bola, me empurrou. Assim que a bola chegou, ele me empurrou de novo, eu, pimba. Valpe. Aonde eu fui parar? Na grade Chuveiro. lá fora. E João Paulo, ele morava perto da gente lá, da nossa sede. Ele passou lá à noite e falou assim, você viu? Bateu nas minhas costas. Você viu? É uma figura. Que bom, cara, muito que bom. bom, é muito Miller, o doutor Oscar Paulão, que bom que é ele que vai estar lá amanhã. Sim. Vai abrilhantar lá, cara. Vai ser muito legal porque nós fizemos a Sensacional. publicidade nas redes, comentários, só que assim, a Rádio Peão nos jogadores é inacreditável, né? Já rodou nos grupos aí, o pessoal comentando. Então tem pessoas que eu nem sabia que me conheciam. Por exemplo, você que tá trazendo o Miller aí, vai fazer o jogo com 16 bamba, tal. Então você vê que andou o assunto mesmo, porque o meio do futebol, só tem os grupos vai comentando e tal, uma coisa ou outra. E muita gente que não joga, isso que vai ser legal amanhã. Muita gente que não joga, mas é São Paulino. E volto a dizer, né, o Miller, ele
é um marco no São Paulo, né? Eu lembro, eu era criança quando o São Paulo conquistou o bimundial. Foi muito marcante para todo mundo, para mim muito triste, porque não conseguia ir na escola. Não, sem brincadeira, não conseguia ir na escola. E o pessoal, né, aquela febre do Miller, do Palinha, do Cerezo, eram os que eu mais lembro, assim, do Zete. Sim. É o pessoal que mais marcava, assim, que todo jogo dava... Torinho Cerezo era elegante para jogar, né? Eu lembro muito deles jogando, assim. Mas os outros times também tiveram muito legal, porque eu pesquisei muito, né? Eu falei, eu vi muitos vídeos do Miller jogando, inclusive no Corinthians, que teve uma passagem rápida por lá, né? Mas gols fantásticos. Inclusive, olha que interessante, né? Eu pesquisando, acho que a gente vai conversando as coisas, o celular vai captando o que você fala, começa a mandar vídeo sugestivo, né? Os 10 maiores gols que ficaram para a história e tal, selecionaram 10 gols que foram fantásticos, assim. O segundo eu falei, parece que eu conheço esse cara fazendo um gol de bicicleta. O gol do Miller, entendeu? Da época do São Paulo, era EBF, que era ainda patrocinador. Sim. Então, é um privilégio muito grande pra gente, independente de time ou não, porque os 4 maiores times de São Paulo, o Miller jogou. Sim. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, vai estar aqui com a gente brincando. Cruzeiro, na Itália e 3 Copas do Mundo. Não é para qualquer um. Sim. E amanhã vai estar aqui no Resende. E amanhã vai estar no Resendão, mundo, cara, com a gente, tirando foto, batendo um papo. Depois daquela resenha, né? É um cara bom de resenha, isso eu posso falar para você. A gente engrena nos assuntos aí, tanto de futebol como de questões teológicas, né? É um assunto que eu gosto muito, ele enrosca também, a gente já vai embora. Vai falando sobre isso daí, é muito legal. Falando nisso, a gente tem um parceiraço aqui no programa Passo de Letra, que é um artista reconhecido mundialmente, cara. Érico San Juan, ele é um cartunista. Ele participa de todos os salões de humor, ele tem os trabalhos deles reconhecidos no mundo inteiro. E o Érico, que é também integrante aqui da TV Metropolitana, ele quis presentear você com uma surpresa, cara. Vamos lá, Danilo Teles. Alô, Tarantini. Tô aqui de volta excepcionalmente, mais uma vez nessa semana, para prestar uma homenagem para o nosso convidado muito especial. É uma homenagem em formato de caricatura. É isso aí. Semana que vem, na próxima quarta-feira, estamos de volta com mais um desenho, mais uma caricatura, que também é cultura. É com você, Tarantini. Obrigado. Ganhou uma caricatura aí, Miller. Agradeço muito, né? Deus abençoe ricamente aí a arte, né, que ele, e o seu dom que Deus deu para ele. Muito legal. É isso aí. Bom, a gente tá ficando por aqui, né? Já, infelizmente, já deu o nosso horário. O tempo voa, né? O tempo voa, cara, batendo papo. Eu queria ter mais 2 horas de programa para bater papo. Mas antes de fechar, uma pergunta, Miller. Lembra de cabeça a escalação do título mundial do São Paulo? É que foram 2, né? Sim. Não, o que você marcou o gol de Costa. O 9-3, né? 2 finais difíceis, né? Sim. Barcelona na primeira, Milan na segunda. Olha, o bimundial era o Zete, né? Zete, Cafu, Valber, Ronaldão e André Luiz. André Luiz. Cerezo, Doriva e Leonardo e Palinha. E eu na frente. Cara, e o Doriva, a primeira convocação dele para a seleção brasileira saiu daqui, ó. Isso, exatamente. Quando ele veio pro 15, jogar aqui na época da TAM, na época ele foi convocado a defender a seleção brasileira. Gente boa demais também, aquele menino. E a outra, lembra? A anterior era Zete, Cafu, Ronaldão, Valber e... Não, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz. No meio tinha Dinho Pintado, Cerezo e Raí. Nossa, e eu e Palinha. Sei, Palinha. Raí é bola também. O Raí foi um grande jogador de São Paulo. Cara, qual o cara que você jogou que mais você, tipo, não fala admirou, mas que você falou, esse cara é bom de bola? Quem foi? Careca. Careca Foi um grande atacante. Eu falo que ele tinha GPS nos pés, né? Careca é bom de bola. Saiu do Guarani aqui. Não vivenciei isso. O Careca saiu do Guarani. O Careca era diferente. Desde 78 já era molecote, campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Ele era um cara... E o mais resenha, Miller? Aquele que no vestiário não deixa ninguém em paz, Vampeta. Aí isso não é novidade.
Mas tinha um mais resenha que o Vampeta. Infelizmente nos deixou, né? Bem cedo, precoce. O Gilmar Fubá. Ah, o Fubá, cara. O Fubá adquiriu, né? Pegou câncer, né? Sim. Eu fui no hospital, orei por ele, aquela coisa toda. Fizemos um culto. Aí Deus deu uma sobrevida para ele de 5 anos ainda. Aí ele ficou 5 anos se despedindo Sim. de todos nós, fazia culto na casa dele. E depois Deus recolheu ele para a eternidade. Mas o Fubá era mais resenha que o Vampeta. Mais resenha. Mais né? resenha. Só pelas entrevistas dele dava pra ver. Paulo, você jogava do quê? Zagueiro. Eu, zagueiro. Miller. Zagueirão, só voadora. É, mas deixa eu te falar. Qual Não. foi o zagueiro mais chato? Tipo o Paulão, assim? que você pegou? Júnior Baiano. Júnior Baiano. Esse era batia, hein? Era difícil Esse passar por aí- ele. Batia até Porque na ele mão, era né? grande e tinha recuperação, né? Não, mas batia também, né? Também, Nossa, claro. batia. Verdade. Era um zagueiro muito difícil de passar por ele. Eu lembro do Tonhão. Também achava que o Tonhão era um zagueiro voluntarioso, né? Eu acho que o Tonhão só tinha aparência. O Ronaldão do Palmeiras Parmalat era um super zagueiro também, né? O Ronaldo, zagueiro do Palmeiras? Ronaldo do Palmeiras? Não tô O lembrando. Ronaldão? O Ronaldão foi do São Paulo. Do São Paulo. Não, o Ronaldo é do São Paulo. É do São Paulo. Mas então, o Ronaldão Ronaldão era bom. também só tinha aparência de ruim. Mas assim, de ruim de ser. Bravo. Mas ele era Mas- tranquilo, de boa. O Júnior Baiano batia bastante mesmo. Igual o Pepe lá que tá lá em Portugal. Mandar um abraço pro Jura, né? Porque Ô, parece que é meu Jura, amigo, cara. gente boa. Jura é nosso amigo, rapaz. O Jura, ele tinha um cruzamento. O Jura, ele tinha capacidade de cruzar quase que do meio campo. E colocar na nossa cabeça a bola. Sim. Porque ele no cruzamento dele era um passe, né? Era forte aquele. Exatamente. Ele tinha. Tanto é que o Tele levou ele pro Mundial, porque ele Sim. tinha muita qualidade. Nós jogamos contra o Guarani, o Tele viu ele e mandou contratar. Sim. Porque realmente ele foi um grande lateral. Sim, foi muito. Ele jogou Flamengo, Internacional, Isso, de ele Porto rodou, Alegre. Só em time grande, cara. E ele jogou no 15 também. No Tinha um final da cruzamento carreira. perfeito. E também o posicionamento dele em campo como uma liderança ali também era muito Exatamente. gente boa, né? Sim. Grande Jura. Bom, agora sim, o nosso horário deu, o Miller tem mais compromissos, tá fazendo também visitas, né, aqui nas igrejas, né, Miller? Sim, eu sou pastor Tá evangélico, trazendo a né? Os palavra. caras me agendou em algumas igrejas aí. E eu tenho ido levar a palavra de Deus, abençoar as pessoas, né? Hoje o ser humano tem muita fome, né? E ele pensa que é fome de ter mais uma mulher, de ter mais um carro, de conquistar mais coisas financeiras. Mas a sede dele nada mais é que espiritual. É isso daí mesmo. E a gente vai trabalhar sempre, né, para que essa sede seja saciada. Exatamente. E só Jesus para fazer isso. Só Jesus. E eu vou tornar a falar. O que eu ouvi do menino Serginho aqui, garoto do 15 Piracicaba, Miller, eu tô falando para você, presta atenção nesse menino. Se você tiver a oportunidade de ver um pouquinho do jogo do 15 amanhã, você vai entender o que eu tô falando. O menino é de Deus. O menino joga por Deus e é um talento puro. Que mais Serginhos, né, possam aparecer aí certeza. sempre. Miller, muito obrigado, cara. Foi sensacional mesmo. Agradeço a sua participação e você ter dado um tempinho pra gente aqui. Obrigado pelo carinho, pelo convite. O Oscar aí, meu parceiro, Mano Brau. Amanhã estaremos todos juntos e você tá com a gente. E vamos estar lá. Doutor Oscar, obrigado. Obrigado, Tarantino. pela oportunidade, né, por lembrar do nosso nome sempre. Eu que agradeço sempre, mas também você, além de amigo, você me abriu as portas. Ficamos 6 meses fazendo lá o passe de letra, Sim, né? sim. Um período muito bom para mim. E depois daquilo, várias oportunidades. Você sempre é da casa. Não, posso levar a tua pessoa? Pode, só chegar. Só chegar. E eu agradeço muito. E pena que você não vai estar conosco amanhã. O 15 te roubou de O nós. 15, o 15 roubou. O 15 joga amanhã pela Copa Paulista, oitavas de final contra o Oeste, lá em Santana de Parnaíba. E eu, o velho corneta aqui, sou repórter de campo. Então vou estar lá, né, junto com o Quinzão. Mas o Miller voltará, teremos outras oportunidades, tem coisa Deus boa Com vindo aí. certeza, em nome de Jesus. Quando tiver, vem aqui no Passo de Letra que será muito bem-vindo. Paulo, Mano Brau, zagueirão clássico. Zagueirão raiz. Eu quero agradecer a oportunidade que a gente está com vocês aqui. E amanhã esperamos o público muito bom para a gente mostrar o Miller ao público piracicabano. É isso aí. E mostrar também o 16 Bamba. 16 o Bamba Resende, a aumentará rapaziada, mais ainda. Familiarada toda Família. lá. E depois já sabe, né? Aquela resenha depois do jogo, né? É bom. Um tirando isso é sarro bom. do outro. Isso é bom. Então tá certo. E amanhã eu comemoro 42 anos de idade. Olha, que Ah, festão de parabéns. Vai aniversário. ser um hein? super. Né? Não é um aniversário comum, né?
Que aniversário, hein? Que aniversário, né? Que aniversário. Fazer um jogão desse daí, pra mim é um período... Sou muito grato a Deus. Sim, doutor, mas não Aproveita esquece, pra hein? Não joga não, tá? Por Se isso eu que jogar, se eu jogar, o jogo acaba rápido. Faz o seguinte, Tem que chamar o fica SAMU. ali na frente do banco, gritando e gesticulando, e ela vai falar, o doutor Oscar é o Nada. técnico. A cantina é bem na frente, que eu fui lá mesmo. Mas, pode olhar na escadinha da cantina, eu vou estar ali, ó. Tá certo. Muito obrigado. Encerramos aqui mais um programa Passe de Letras. São 19h06. Você que ficou na audiência, companheiro. Amanhã a gente tem a partida entre o Quinzão de Piracicaba e o Oeste, direto com a TV Metropolitana. A narração é do Ronaldo Ducati, os comentários de João Luiz Almeida. O repórter é o Luiz Tarantini, a técnica externa Gabriel Napp e a técnica interna e a direção geral é de Danilo Teles, tá certo? Conto com você. Até amanhã, lá com o Quinzão. Quem sabe a gente vence essa partida e já vai aqui na próxima sexta-feira, aqui no Barão, com uma vantagem aí para passar para as quartas de final, tá certo? Beijo no coração de todos, tchau.